Abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21. Queria só pedir, estava mais limpo. Lucas 21. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está nos acompanhando em casa, a partir de hoje até domingo à noite, amanhã estaremos aqui às 18h30, 18h30, não é 19h30, 18h30, nós vamos abrir em Lucas 21 e aguardamos a sua presença amanhã e no domingo de manhã e à noite. Capítulo 21, verso de número 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Versículo de número 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que Deus abençoe a sua palavra e que Ele fale ao nosso coração. Você pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou pedir para que haja projeção na tela. Talvez melhorando aí o foco de luz, apagando algumas poucas lâmpadas para que tenhamos uma melhor precisão de visão. Pelo menos aqui vocês estão enxergando também, eu consigo enxergar aqui. Nós escolhemos esse tema, os abalos de Deus. Hoje à noite nós delimitamos para falarmos sobre os abalos entre as nações. O capítulo que acabamos de ler é chamado, no escopo das divisões dos evangelhos, o sermão escatológico de Jesus. Esse mesmo sermão pode ser lido e visto, ora com mais profundidade, ora com mais detalhes, tanto em Mateus, capítulo de número 24, como Marcos, capítulo 13, e Lucas, capítulo 21. Escatológico, porque a palavra escatos são finais dos tempos. Logos, estudo, tratado, escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, dos finais dos tempos, remetendo-nos para o fim. O fim
do ponto de vista humano, mas o ápice da grande vinda de Cristo, a parúzia. O capítulo 21 é a última semana de Jesus no ministério terreno. Ele está olhando para Jerusalém, ele está olhando para a rejeição do seu povo que rejeitaria o Messias, montado no jumento, no domingo de Ramos. E ele começa a falar de predições. Alguns estudiosos, alguns teólogos gostam de usar esses mesmos textos para dizer que necessariamente Jesus estava apenas falando para judeus. Mas nós vamos concluir que não era apenas para os judeus, era para os discípulos dele, seus seguidores, que a priori seriam, no princípio, judeus. Mas ao longo da história da cristandade, gentios que abraçariam o evangelho e adentrariam ao que hoje nós chamamos a igreja. Hoje, esse texto fala para nós desses últimos acontecimentos, dos últimos fatos, e remete-nos ao tema do nosso seminário de Escola de Profetas, os abalos de Deus. Amanhã à noite você não pode perder, eu já faço quase como que um marketing de você estar presente, porque amanhã será os abalos para a igreja. A igreja também sofre abalos. É o fogo que acabamos de cantar. O fogo que Pedro vai nos falar no capítulo 4, que nós não podemos estranhar esse fogo. É o fogo da prova. É o fogo da purificação e da santificação. Mas concomitante, as nações já estão enfrentando abalos. A pandemia, que agora faz 2 anos, acabamos de completar no mês de março, trouxe um legado negativo, uma inflação global, uma crise econômica comparada à maior crise da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929. Quedas e catástrofes econômicas que nós temos visto, e a inflação galopante comendo o PIB de cada estado-nação contemporâneo. É nesse cenário de crise, esses abalos que nós estamos vendo, de uma pandemia mediada por um vírus, mas corroborada mais ainda com os tentáculos humanos, com tiranos, déspotas, ditadores, que se utilizam até de um vírus, de uma pandemia, para manifestar de fato o que está dentro do seu coração, a ganância, as disputas e os interesses econômicos, cerceando até as liberdades das nações e dos povos. E nesse cenário todo, as nações estão abaladas. Nesse cenário, nós estamos passando privações. A inflação galopante está comendo o nosso salário. E todos os dias, quando vamos à padaria, como ontem eu fui, e o pão agora está custando R$ 19,90 o quilo nas padarias. E nós que já importávamos o trigo de outros países, inclusive da Argentina, nossa nação vizinha, agora precisamos de mais trigo porque ficamos tão trancados em casa e comemos mais. E agora estamos precisando mais de trigo, e trigo é um dos elementos, um dos alimentos mais antigos, narrado na Bíblia Sagrada. E essa crise, inclusive econômica e de alimentos, embora Deus tenha abençoado o Brasil com essa fartura do agronegócios, de uma terra que tudo que se planta dá e colhe. Temos exportado e de fato temos importado, um dos poucos que importamos é o trigo e fertilizantes. Mas quantos alimentos o Brasil, nessa pandemia, também tem semeado entre as nações e alimentado as nações da terra. São abalos que estão acontecendo. E nós não podemos perder de vista a soberania de Deus no tempo, na história e na sua igreja. E por isso estamos aqui tomando esse texto para falarmos sobre os abalos de Deus nas nações. Aqui está o posto discurso de Jesus. Essa segunda vinda que Jesus está falando, ela é a consumação apoteótica da história.
É um dos temas mais enfatizados em toda a Bíblia, chamada em grego parúsia, a segunda vinda, a vinda gloriosa do nosso Senhor. Há mais de 300 referências na Bíblia sobre a vinda de Cristo, nas Escrituras Sagradas, e 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Cristo. 300 sobre a vinda e 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Cristo. E esses sinais que nós vamos falar agora, que você vai anotar, você vai apontar, você há de concluir que Jesus já havia nos advertido e nos admoestado. Não queremos finalizar a mensagem apenas apontando os abalos, mas nós queremos trazer não uma receita pronta, mas algumas orientações para você, para mim, para nós. Como corpo, nós podemos lidar com estas demandas que estão diante dos nossos olhos. O primeiro abalo que tem vindo sobre a terra, que tem até nos assustado, que tem até nos incomodado há muito tempo. Deixa eu só fazer um teste aqui. É o ESC? Deixa eu ver se é isso. Ah, eu não liguei, né, pastor? Então, como diz lá no romanismo, não, está ligado. Por minha culpa e minha tão grande culpa. Liguei agora. Deixa eu ver se agora vai. Vou pedir o engenheiro elétrico mais conhecido na igreja. Só para... Fala para mim onde eu vou apertar. Tá. Tudo bem. Se não, a Renata, por favor, dá um toque, dá um enter, por gentileza, ou travou. Ok. E você pode chamar, eu quero chamar a atenção a essa tela, mas a gente pode voltar um pouquinho antes, é possível? Ah, já estava nesse segundo, ok. Então é o primeiro mesmo aí. Volta lá para Lucas 21. O versículo de número 25 e 26 nos diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade. Percebam que as nações ficarão perplexas. Eu não posso esquecer o dia quando nós enfrentamos aqui, não nesse espaço, mas no templo anterior, aquele furacão que passou por essa região próxima à CPFL, que levou telhados. Uma das lâminas do nosso telhado voou e eu não sei até hoje para onde foi. Despesas de muitas famílias e casas de condomínio de altíssimo padrão que no mesmo corredor foram arrancados os seus telhados. E muitos estavam desprovidos de recursos e até de seguros. Soubemos até de geladeira, vaso sanitário, que saíram de andares de apartamentos e foram aparecer no teto do shopping galeria. Ficamos assustados olhando para o telhado, da forma como foi arrancado, mas com exceção do teclado, que teve um leve dano, mas todos os demais foram preservados, e nós que estávamos aqui, inclusive eu, saímos 10 para as 10 da noite, e o vento e a chuva começou às 10h30 da noite, quando nós estávamos em casa, aquele momento de furacão começou aqui na região. Isso mostra de um Deus soberano, que tem na sua graça e soberania o desejo de preservar os seus eleitos, o seu povo, e guardar. É lógico que nós podemos enfrentar tragédias, sim, mas se Ele tem propósito em nossas vidas, como foi cantado hoje à noite, não seremos abalados. Mas as nações entrarão em perplexidade. E o versículo de número 25 diz: perplexidade. Os homens desmaiarão, no verso 26, eu coloquei em negrito na tela. Além disso, pela expectativa das coisas que sobrevirão, pois os poderes dos céus serão abalados. Ao mesmo tempo que as nações estão perplexas, ao mesmo tempo que as nações estão abaladas, ao mesmo tempo que as nações estão inseguras, nós não somos bipolares nem esquizofrênicos. O versículo de número 28 diz que quando estas coisas começarem a acontecer, Jesus nos disse:
levantai as vossas cabeças, exultai e erguei, porque a vossa redenção se aproxima. Não significa que ficaremos alegres com a tragédia. Não significa que ficaremos satisfeitos e exultantes por causa dos juízos de Deus, mas é porque o Espírito nos lembrará que Ele nos avisou acerca disto pela pessoa de Cristo. E antes, bem previamente, a igreja fora avisada, admoestada, preparada, e as nações que estavam distraídas serão tomadas em perplexidade. Essa é a diferença, porque você e eu acabamos de cantar, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em seu amor, em sua aliança, não seremos abalados, mas as nações ficarão perplexas. As nações interrogarão. As nações desmaiarão. As nações serão arrastadas e levadas por todo esse vento, esse cenário desastroso de caos. E é nesta hora que as perguntas vêm à nossa mente. Então, fica o desafio para pegarmos os sinais da segunda vinda de Cristo. E o próximo slide que nós vamos ver nos fala do engano religioso. É esse sinal, não é esse, é o outro, é esse mesmo, engano religioso. No capítulo 21, verso, vamos acompanhar, de número 8. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. O engano religioso é descrito nesta passagem de duas formas. Primeiro, o surgimento de falsos cristos. Satanás, meus queridos, é o grande fake news e falsificador. Falsos cristos, falsos cristãos, falsos ensinos, falsas doutrinas e um falso evangelho. O espírito de engano é proferido lá no livro do Apocalipse por meio de 3 rãs. As mesmas rãs que apareceram no Egito, uma das pragas, as pragas do Egito, elas reaparecem no livro do Apocalipse. E uma das pragas são as rãs. E a Bíblia diz em Apocalipse 16, que as rãs são espíritos enganadores, que enganarão e seduzirão as nações. E como os homens recusarão a verdade do Evangelho, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia nos diz que não haverá segunda vinda de Cristo sem que antes venha a apostasia. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo nos diz que nos últimos dias muitos da cristandade apostatarão da fé. Capítulo 4, verso 1, diz que eles serão arrancados. Apostatar quer dizer serem arrancados, removidos da sua posição e levados por todo o vento de engano. E veja, eu elenquei aqui alguns enganos que eu posso depois enviar ainda hoje à noite para os grupos da igreja, tanto as imagens do PowerPoint, como também o artigo em PDF. Esse engano religioso está em alta. São novas seitas, são novas doutrinas se multiplicando. O outro elemento que Jesus falou é que haverá um falso evangelho, um falso ensino, além do falso Cristo. E nós vivemos hoje essa exploração da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. Os próprios muçulmanos que tomaram a península de Portugal, fugiu até o nome agora, a Península Ibérica de Portugal e Espanha, na Idade Média. E depois eles foram removidos ali, até mesmo pelo movimento das cruzadas.
O próprio movimento da reforma protestante que chegou na Europa do século XVI, trazendo uma explosão de revelação e resgatando o livro. Hoje a Europa precisa ser evangelizada. E você vai à França e passeia nas praças de Paris aos domingos, você vai se assustar de ver milhares de muçulmanos nos jardins de Paris, dobrando seus joelhos e invocando Alá. Isso mostra que não há garantia de que no mesmo país e continente que foi palco de um grande avivamento como a cidade de Éfeso, décadas depois, a cidade de Éfeso estava fria, decadente espiritualmente, e a igreja fria, apóstata do verdadeiro evangelho. Assim também hoje é a Europa. Além desse islamismo de mais de 1 bilhão de pessoas, o catolicismo romano tem mais de 1 bilhão de seguidores. O kardecismo e os cultos afro-brasileiros proliferam, em particular no nosso Brasil. As grandes religiões orientais, como budismo, shintoísmo, hinduísmo, mantêm até hoje milhões de seguidores dominados por um espírito de cegueira. Além disso, dentro dos corredores evangélicos, um desvio teológico sério chamado liberalismo teológico. Seminários que eram outrora conservadores nos valores da palavra, esses mesmos seminários já não acreditam mais na inerrância das Escrituras Sagradas. Esses mesmos seminários que defendiam há 1 século e meio atrás, em Londres, em Nova York e nos Estados Unidos e na Europa, grandes centros de formação de pastores, hoje são dominados pelo liberalismo teológico. Esse liberalismo relativiza a palavra, relativiza as Escrituras e coloca ideologias acima das Escrituras Sagradas, tal qual a reforma protestante questionou quando a igreja romana colocava a tradição dos dogmas no mesmo pé de igualdade que as Escrituras, e quando havia colisão entre a tradição do papado e a Bíblia Sagrada, a igreja romana insistia até hoje em dizer que a tradição papal permanece quando colide com as Escrituras, mas a palavra de Deus vai nos dizer que as Escrituras Sagradas são a base e a regra da nossa fé. Esse engano tem vindo sobre a terra. Além disso, no nosso país, nas igrejas evangélicas, o misticismo campeia no movimento pentecostal e neopentecostal. O sincretismo religioso, a mistura, o ecumenismo dentro das igrejas evangélicas em aliança com outros ministérios e igrejas que não têm aliança com Cristo. Esse é o espírito de engano. E o misticismo hoje está tomando conta da maioria das igrejas. A verdade está sendo torcida. Há igrejas hoje que estão se transformando em empresas. O púlpito é um balcão de negócios. O templo é uma praça de barganha. E o evangelho é um produto de consumo. E os crentes são os consumidores do shopping. E se na Idade Média nós íamos para as catedrais receber a hóstia, hoje nós vamos ao shopping center. No domingo, que é o dia do Senhor, é o dia de eu fazer hoje o que eu quero. E diz um padre, Frei Beto da igreja romana, que a hóstia se chama hoje McDonald's, porque é mais barata, mais barato, e todo mundo pode comprar. Isso mostra esse espírito de engano vindo sobre a igreja. Segundo elemento que nós temos no capítulo de número 21 de Lucas, são as guerras. Nós estamos agora num cenário da guerra da Rússia contra a Ucrânia, polarizando mais uma vez o planeta. Veja o capítulo 21, verso de número 10, Jesus diz, verso 9, Jesus disse: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. A versão da minha Bíblia é a Ara.
Almeida, Revista e Atualizada. Eu gostei da tradução Revolução. Porque veio a Revolução Francesa, que é tão falada nos livros, mas os autores didáticos escondem dos livros que padres, freiras, nobres, crianças, reis, príncipes, das 10 da manhã às 4 da tarde, em fila, eram decapitados na forca na Revolução Francesa. Em nome de revolução, sangue foi derramado na cidade de Paris. Quando nós olhamos para essa guerra da Ucrânia e da Rússia, não é para entrarmos em desespero. Jesus nos advertiu de que haveria guerras e rumores de guerras. O versículo número 10, versículo 9, ainda diz: pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será longo. Não será logo, corrigindo. Ao longo da história tem havido 13 anos de guerra para cada um ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Eu tinha 12 anos quando eu assisti à Guerra das Malvinas, dos Falklands, da Argentina disputando com a Inglaterra. Eu tinha 10 anos quando a guerra do Irã e do Iraque começou. A guerra de Israel, na disputa que nós vimos desde a guerra a posse do Estado de Israel, da terra, em 48, depois a guerra de 67, a guerra do Yom Kippur. E todos os tratados de paz feitos nos Estados Unidos, com Jimmy Carter, com Yasser Arafat, com o primeiro-ministro Isaac Rabin e outros ministros, tratados de paz que foram assinados e nunca lograram êxito. Esses são os tratados humanos que buscam a paz. E a despeito de tantos tratados, os últimos 100 anos foram denominados o século da guerra. E nesse período, de lá para cá, até hoje, mais de 200 milhões de pessoas morreram nas guerras, sem contar os mortos da Ucrânia e da Rússia recente. Segundo o Reshape International World Report, que é um relatório, ele nos diz lá nos Estados Unidos que quase 50% de todos os cientistas do mundo, escutem, estão trabalhando em pesquisas de armas e destruição. Ou seja, a academia investe mais ciência e tecnologia para armas de destruição de massa da humanidade. Quase 40%, diz esse mesmo órgão, dos recursos das nações são investidos na pesquisa e fabricação de armas. Nós falamos de paz, mas estamos mais com a guerra e gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerra. O mundo está encharcado de sangue. E a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 17, a 18, ceifou na Europa mais de 30 milhões de pessoas. Quase 20 anos depois, no ano de 39 a 45, a Segunda Guerra ceifou na Europa e por várias partes do mundo, tomando o Japão, até mesmo países que fizeram aliança com a Tríplice Aliança, mais de 60 milhões de pessoas. Só na Segunda Guerra Mundial. As armas atômicas, nucleares, químicas, biológicas. Eu assisti ao filme 1917. Até interessante. A história eram só aqueles 2 jovens andando por todo o filme. Uma história muito bonita, mas ao mesmo tempo triste. Quantas armas e principalmente gases que foram lançados. E hoje nós estamos à beira de uma guerra, onde nações poderosas insistem, teimam em lançar uma guerra química, destruindo milhões de pessoas instantaneamente. Todo esse cenário, ainda nós somos tomados no início do século XXI
pelo grande ataque das Torres Gêmeas. No World Trade Center, no dia 9, no dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo aqui faz a pergunta, com exceção das crianças e dos jovens, ainda não eram nascidos. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Essa é a pergunta que muitos fazem. E aí começa uma outra guerra, a guerra do terrorismo. O terrorismo com a sua barbárie que desafiou o planeta, levando ataques no Afeganistão e ataques nos metrôs da Europa, cidades e estações de metrô que foram golpeadas e até mesmo os moradores assustados. Durante quase 10 anos nós enfrentamos recentemente o perigo de estar na rua e um homem-bomba nos assolar e nos assaltar. O terceiro elemento que Jesus usa aqui, embora o termo é epidemia, mas nós estamos numa pandemia que é muito mais ampla, é global. E naquela época eles não tinham essa visão totalmente global, sistêmica, porque eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Eles tinham que chamar mesmo de epidemia. Mas agora é uma pandemia. E pan vem de universal. Né? Oi? E nós temos ali o quarto, epidemias, fome e pestes no mesmo escopo. Veja o verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Vamos dividir esse tópico aí e colocar o primeiro, terremotos. Você pode ficar aí na próxima tela, terremotos. Sempre existiram terremotos, mas o capítulo 6 de Apocalipse, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 6 de Apocalipse, verso 12. O capítulo 8 também, verso 15, vão nos falando desse cenário de terremotos. E eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está em casa. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. É grande. O capítulo 8, verso 15, vamos ler e marcar. Verso 15, não tem verso 15, eu coloquei o verso 15, né? No versículo de número 13, ele vai nos dizer aqui, deixa eu ver se é o 5, é o 5, 8, 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Vamos para o capítulo 11 de Apocalipse, verso 13. Apocalipse 11, verso 13. Naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. E vejam, ninguém é bipolar não, mas deram glória a Deus. Eu faço questão de dizer que ninguém é bipolar, porque é o que Jesus acabou de dizer em Lucas 21. Na medida que estes sinais acontecem, a igreja que foi advertida e admoestada, que não estava distraída, entende que estes sinais são juízos de Deus sobre a terra. Mas a igreja que está distraída vai justificar apenas como um movimento da placa tectônica. A igreja que está distraída vai apenas lembrar e dizer, não, isso a ciência explica. E quando acontecer o grande terremoto que nunca houve na terra igual? Como é que a ciência vai explicar? E o capítulo de número 16 do Apocalipse também vai nos mostrar este cenário de grandes terremotos. Versículo 18. Acompanhem comigo. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto. E aí João não era defensor de muitas hipérboles, mas ele faz questão, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra, tal foi o terremoto. E ele é incisivo em repetir, forte e grande, qual nunca houve na terra. É que os homens e a igreja distraída se esqueceram de Isaías 24. Isaías 24 disse o profeta,
a terra cambaleia, a terra está bêbada, a terra está embriagada por causa não dos demônios, por causa dos pecados dos seus moradores que atraem a ira de Deus. A terra está bêbada, a terra cambaleia. Mal entramos no outono, já estamos no inverno. Mal chegamos à primavera, já estamos no inverno. As estações estão mal definidas. O clima está totalmente com quase um comportamento anacrônico. Isso mostra de que a terra está gemendo, conforme diz Romanos capítulo 8. Ela geme e chora, aguardando o dia da sua redenção. A própria criação, diz Paulo em Romanos 8, será redimida do cativeiro, do pecado. Não que ela tenha pecado voluntariamente, porque ela não tem poder volitivo para isso. Mas Paulo vai nos dizer que aquele que sujeitou a terra a esse paradigma foi o homem, pelo pecado. E é nesse cenário trágico de terremotos que eu trouxe aqui alguns dados importantes, só do final do século XIX, tomando o 20 e agora o 21. De 1890 a 1930, quando criaram a escala Richter, houve apenas 8 terremotos medindo 6 pontos na escala Richter. De 1930 a 1960, diz o mesmo órgão, houve 18 terremotos. De 1960 a 1979, 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996, houve mais de 200 terremotos dramáticos. E você inclui o de São Francisco, você inclui o da Turquia, de 1999, de cadáveres que ficaram empilhados e foram soterrados ali. E o odor fétido das carnes em putrefação, que não foram tiradas e ficaram a céu aberto durante semanas. Em plena Turquia, ligando 2 continentes tão importantes, a Ásia e a Europa. Antes da virada do milênio de 2000. Nós precisamos lembrar que tufões e maremotos também têm sepultado cidades. Quando você vai à Itália, você vai visitar a antiga cidade de Pompeia, que foi sepultada pelas cinzas do grande monte Vesúvio, na Itália. Em 1755, quem é estudante da história de Portugal, 1755, houve um grande terremoto em Lisboa. Mais de 60 mil pessoas morreram na cidade de Lisboa, num grande terremoto. Em 1906, o grande terremoto da cidade de São Francisco arruinou praticamente toda a cidade. Em 1920, uma província de Gansu, na China, foi arrasada por um grande terremoto. Em 1923, foi Tóquio, no Japão, devastada. Em 1960, Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi atingido por um grande terremoto. Em 2004, em dezembro de 2004, o grande tsunami na Indonésia atacou cidades litorâneas da África, do leste africano, da Ásia, ali nas proximidades da China, da Índia e ainda em várias ilhas da Indonésia, matando milhares de pessoas e destruindo cidades que foram engolidas pelas ondas altíssimas daquele tsunami célebre, conhecido na mídia de 2004. O furacão Katrina, que na cidade de New Orleans deixou na região dos Estados Unidos toda a cidade debaixo d'água. E só no século XX, dizem os pesquisadores, nós tivemos mais terremotos do que em toda a história.
E ainda diz no capítulo 6 de Apocalipse, e isso é muito sério, que as colunas do universo serão abaladas. Abra sua Bíblia no Apocalipse 6, verso de número 12 ao 17. Capítulo 6, verso 12 ao 17. O texto sagrado nos diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque a igreja está passando pela tribulação. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro, acompanhe, abriu 6:12, o sexto selo. Eu estava lendo 9, perdoe-me, peço perdão. Eu vi que alguém estava fazendo um murmurinho aí. Grande terremoto. E o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Quando eu assisti ao filme 2012, embora é uma ficção e uma premissa do calendário dos maias, e eles fizeram aquele calendário em Hollywood, dos maias ou dos incas, agora eu não lembro, quando eles fizeram essa predição, só que nós já estamos em 2022. Já se passaram 10 anos. Não adianta o homem se arvorar em marcar datas. Mas eu confesso que de vez em quando eu volto a assistir aquele filme. Eu gosto de assistir. E quando eu vejo aquelas cenas tão fortes, da terra se abrindo, ainda que haja um certo exagero na forma como o filme foi narrado, o roteiro, o script, nos assusta quando lemos este texto, de que as colunas do universo, que sustentam até hoje pela mão de Deus as estrelas, os meteoros, e toda a rotação desses planetas e do sistema solar aonde estamos inseridos, parece que elas vão entrar em rota de colisão e haverá impacto sobre a Terra. Até Steven Spielberg fez um filme chamado Impacto Profundo, fazendo uma narrativa a partir do livro do Apocalipse, mas é apenas uma ficção. E nós precisamos estar preparados, não distraídos, lembrando de que estas coisas que acabamos de ler são promessas escriturísticas do Novo Testamento e todas estas palavras se cumprirão. Não me pergunte quando, como, não me pergunte, nós não temos respostas. Nós precisamos caminhar e o Senhor guardará os seus eleitos naquele grande dia. Ele sempre terá uma geração que terá um testemunho vivo, e no meio de todo esse cenário de caos, de juízo, a Bíblia diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles venceram. Eles venceram. Não há refúgio, nem esconderijo em nenhum lugar do planeta para se proteger. Quem estava na abertura do culto viu que nós começamos o culto com o Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à minha tenda, nem a peste perniciosa você vai temer à noite. Nem o sol, nem a lua, nada. O Senhor será o nosso refúgio e o nosso escudo. Igreja, vamos lembrar que enquanto os juízos de Deus vinham sobre o Egito, concomitante, uma cidade no Egito, onde os filhos de Israel estavam, os hebreus, foram guardados e preservados. Aleluia. Por que foram preservados? Porque eles eram melhores? Não, o deserto mostrou que eles não eram tão bonzinhos, não. Mas é porque Deus os amava.
e Deus tinha propósito para levá-los à terra prometida. Vamos agora para um outro cenário. Nós falamos de terremotos, nós falamos também da epidemia. Voltemos para o capítulo 21 de Lucas. As pestes ou epidemias. Todos os dias a ciência está sendo desafiada. Mal terminou a Ômicron, já está vindo outra variante para trazer mais medo. E alguns já estão dizendo, não, ela é muito agressiva, mas não é letal, para trazer mais medo. E se nós ficarmos olhando tudo isso, nós não vamos viver. Nós precisamos lembrar que o Senhor é o nosso escudo, e Ele nos guardará e nos protegerá. E nós temos visto como Deus tem guardado o seu povo. Temos visto como Deus tem guardado a sua igreja. Com o surgimento de novas pragas, pestes e novas doenças entre os humanos. Além disso, o crescimento populacional no planeta tem sido assustador. Se nós fôssemos esperar recursos de plantação, de cultivo, de agricultura familiar, nós passaríamos fome no planeta. Porque a população cresce em números exorbitantes. E, ao mesmo tempo, como fazer para alimentar toda essa população? E à medida que a população também cresce, a densidade demográfica mostra, numa cidade como a nossa, tão grande, e em tantas cidades do Brasil, a concentração de pessoas, que por um lado pode ser positivo, por outro lado, é o elemento que propaga mais ainda epidemias e pandemias. E o capítulo 21 de Lucas, vamos voltar para o texto. O próprio Cristo vai nos advertir e nos falar nesse livro, nesse sermão escatológico, no versículo 11. Haverá terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Falando sobre a fome, ainda no mesmo quarto tópico. A fome é um subproduto das guerras. A fome tem alcançado, segundo os especialistas, 50% da população mundial. Não precisamos ir para a África. Você vai encontrar cidades, até mesmo em São Paulo, que pessoas só fizeram hoje uma única refeição. Quem já deu aula em escola pública, não no Nordeste, em São Paulo, como eu já dei, aqui em Campinas, eu conheci crianças em bairros próximos aqui da PUC, que nunca tiveram jantar em casa, não vou dizer nunca, não tinham jantar na prática do dia a dia em suas casas. Comiam na escola, porque voltariam para casa sem jantar, que não tem. O almoço é na escola, e a única refeição que elas poderiam ter, ou podem ter, é um café da manhã, que é um café com pão e margarina. Mas a sustância, como eles dizem, é o almoço na escola, o lanche às 3h e o jantar às 5h. E se eles não tiverem isso, ali na escola vão voltar. Tanto é que na pandemia o governador teve que liberar cestas básicas e dar os alimentos para que essas crianças comessem em casa, porque elas não têm o que comer. É interessante que algumas famílias eu pude ver que elas não tinham o que comer, mas tinham celular de primeiro padrão, financiado em 60 vezes. A comida eles não tinham, mas os celulares eles tinham, os smartphones, que muitos de nós, muitas vezes, não temos, porque não nos damos ao luxo de comprar por ser tão caro. E eles, às vezes, têm esses valores aí totalmente diferentes. Não todos, mas alguns. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 6, verso 11, falando sobre crise, sobre fome. É muito importante pontuar nesse momento. Ezequiel 6 e 11 são os abalos de Deus. Eu vivi na época, e a maioria aqui dos irmãos, nós vivemos uma inflação no Brasil de 1000% ao ano. Lembram? Eu não quero mais isso. 1000%. Nós íamos para os mercados com a tabela da Sunab. A cada dia o feijão aumentava. É lógico que o nosso salário aumentava um pouco, mas da classe média ficava mais apertado. O pobre também na pobreza. Mas nós enfrentamos, em um governo do José Sarney, quando Tancredo Neves morreu, 3 moedas que o país teve.
vários ministros da fazenda e uma inflação galopante comendo nosso salário, até chegar o real que eu batizei na época na intercessão lá no Rio de Janeiro, na Donep, o real de Deus, da realeza de Deus. E agora o real que nós chegamos a ter, que maravilha, nós chegamos a ter, viu jovens, em 94, o dólar custava 94 centavos. O dólar. Hoje, agora que está 4,90, mas até pouco tempo 5,50. Eu falei, meu Deus, aonde vamos chegar? E o euro nem se fala. E agora nós estamos vendo uma crise global. Sem precedentes na linguagem dos especialistas, supera a Bolsa de Valores de 29. Eu falei um domingo de manhã, nós temos irmãs aqui que não estão conseguindo perua para levar os filhos na escola. Sabe por quê? Porque os perueiros no lockdown mudaram de ramo. Porque não tem escola, e agora como é que faz? E aí você está batendo de porta em porta atrás de perueiro, porque não tem. Eu falei perueiro, não gosto muito da expressão, mas seria motorista de perua ou de van. Pronto, transporte escolar que é mais chique, né, irmão? Perueiro não fica muito bem, ainda mais pregando. Mas é mais ou menos isso, é a crise. É a crise. A fome, veja o que diz Ezequiel, capítulo de número 6, verso 11. Capítulo 6 de Ezequiel. Versículo de número 11. O profeta nos diz assim. Assim diz o Senhor Deus, bate as palmas, bate com o pé e diz, por todas as terríveis abominações da casa de Israel. E o Senhor traz a palavra de juízo. Pois cairão a espada, ou seja, guerra, cairão por causa da fome e cairão por causa da peste. É bom você pensar que nenhum governante, nem médicos, vão ter controle total sobre vírus. E é bom você lembrar que Deus uma vez mandou Davi escolher 3 opções. Davi havia feito um censo, um IBGE, só para contar os soldados por vaidade, e Deus não se agradou. O livro de Crônicas diz que foi Satanás que colocou na cabeça de Davi para fazer o censo. Davi se arrependeu, mas Deus trouxe o juízo antes do arrependimento dele. Juízo esse que só em um dia matou numa cidade de Jerusalém 70.000 pessoas. E quando essa praga e essa peste aconteceu, lá está escrito, peste, praga. Pode ser um bacilo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. Não especificou qual era a peste. A peste bubônica dizimou milhares e milhões de pessoas, milhares não, milhões de pessoas na Europa. O grande problema nosso é que nós estamos justificando tudo em nome da ciência. E a ciência vai tentar explicar e precisa explicar. Entretanto, ninguém explica Deus, porque Deus é soberano. E quando Ele quer, e quando situações acontecem, como esta pandemia aconteceu, aonde está a soberania de Deus de permitir 2 anos num cenário como este? E se isso está acontecendo, até mesmo pelo homem forçando, nós temos que buscar respostas não no homem, é em Deus, porque Ele é soberano. E essas pestes acontecem e podem ser sinais de advertência divina para chamar as nações e a igreja ao arrependimento. E nós temos visto que muitas pessoas nesse cenário buscaram as igrejas. E na verdade o que nós vimos é que os crentes ficaram mais em casa. E as igrejas, visitantes vieram a frequentar muitas igrejas na pandemia. Isso mostra o agir também soberano de Deus. E Jesus nos advertiu de que epidemias e pestes aconteceriam. Veja 2 Reis, capítulo 25, verso 2 e 3. 2 Reis, capítulo 25, verso 2 e 3. É uma passagem que nos incomoda em função desse cenário de fome, de peste
e de crise econômica, trazendo como efeito cascata essa situação inflacionária galopante na economia global. Em 2 Reis 25, versículo 2 e 3, o autor de Reis nos diz assim, 2 e 3. A cidade ficou sitiada até 10º ano do rei Zedequias. E aos 9 dias do 4º mês, ou seja, vai contando 10º, e até o 4º mês do outro ano, a cidade se via apertada de quê? Vamos? Da fome, e não havia pão para o povo da terra. E então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito dos caldeus da Babilônia se acharem contra a cidade em redor. E o rei, covarde, fugiu pelo caminho da campina. Esse rei foi tão covarde que Jeremias tinha dito para ele, não fuja, se entregue à Babilônia. Porque se você se entregar, sua vida será poupada e seus filhos. Ele não deu ouvidos, mandou Jeremias ficar calado. E quando o ataque da Babilônia chegou a Jerusalém, a palavra de Deus diz que eles mandaram vazar os olhos de Zedequias e mataram todos os filhos do rei, com o intuito de quebrar a dinastia de Judá. Era o diabo e o inferno dizendo, o Messias não virá. Mas Deus vai mostrar no livro de como ele preservou a linhagem de Davi, mesmo quando o rei déspota tentou destruir a genealogia de Jesus para impedir que ele chegasse na plenitude dos tempos. Isso é a soberania de Deus. E nesse cenário, você vê a crise instalada dentro da cidade de Jerusalém. Fome, peste e guerra. Mas um outro cenário que nós vamos avançar agora, número 5º, é a perseguição religiosa. Isso nos chama a atenção. A intolerância religiosa. Você consegue ver na tela, eu vou me colocar aqui porque eu não consigo enxergar ali, estou sem óculos. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa de sua fé. E desse total, 45 milhões somente no século XX e nos últimos 10 anos. 160 mil. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. E de cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. E desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta das perseguições. Agora vocês vão ver no próximo slide, eu peguei do Ministério Portas Abertas, um ministério muito sério, de 2021. Nos assusta ver a lista de todos os países onde tem ocorrido hoje a maior perseguição da cristandade. É lógico que as letrinhas estão pequenas, mas esse material eu vou mandar para os grupos. Vocês estão vendo ali, quem vem em primeiro lugar, queridos? A Coreia do Norte. O Afeganistão, a Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia, Iraque, Síria, Sudão, Egito, China, Myanmar, Vietnã, Mauritânia. E aqui, perseguição extrema. Bangladesh, Burkina Faso, Tajiquistão, Nepal, República Centro-Africana, México, imagine. Jordânia, Brunei, República Democrática do Congo. A perseguição mais severa, Cazaquistão, Camarões, Butão, Omã, Moçambique, Malásia, Indonésia, Kuwait, Quênia, Comores. Você tem vários países. E essa semana eu estava olhando no Instagram, depois que o atual governo eleito no Chile entraram na Igreja Católica mais uma vez e fizeram um cenário horripilante em uma paróquia esta semana, expulsando os fiéis da igreja, diante de narrativas ideológicas em função de uma verdadeira perseguição a cristãos conservadores que defendem os valores do reino
de Deus. Essa semana, uma parte da imprensa brasileira ficou incomodada porque o atual presidente da República disse que essa luta que nós estamos travando é do bem contra o mal. E alguns iam dizendo, não, ele está falando de guerra, quer tocar fogo no país. Tocar fogo já está há muito tempo. Nos últimos 35 anos, o fogo já campeia nas escolas onde os nossos netos, bisnetos vão estudar. Os nossos jovens, os nossos filhos, brigas e querelas terríveis dentro das universidades públicas, onde é o cérebro e o lugar que é a matriz dessa sedimentação ideológica, aparelhando o Estado, as instituições. Isso é uma guerra do mal contra o bem. E quando alguns insistem em dizer, não, não tem nada de guerra, é loucura de tal governante que está dizendo, então é possível crer que uma parte da igreja está distraída. É possível crer que uma parte da igreja está anestesiada. Mas nós estamos enfrentando uma grande guerra. E nós, como cristãos, sabemos que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Porque as pessoas nós vamos amá-las, respeitá-las, mas não vamos concordar com os valores contrários aos valores do reino de Deus. E nós já estamos nessa guerra desde a queda do homem, em Gênesis 3. O descendente da mulher pisará a tua cabeça e tu, Satanás, ousará ferir-lhe o calcanhar. E até hoje Satanás tem tentado destruir a descendência do povo de Deus, tomando a figura do calcanhar de Aquiles. Não é somente o calcanhar de Cristo, é também o calcanhar dos descendentes de Deus aqui nesta terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. E nesse cenário de perseguição religiosa, voltando para a tela anterior, não é apenas uma tragédia que desaba sobre a igreja, mas é um tempo de oportunidade para a igreja dar testemunho da sua fé. E meus queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. Jesus vai nos dar uma dica quando estas coisas acontecerem. Lucas 12, verso 11 e 12. A palavra de Deus diz assim, Lucas 12, 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Paulo está preso em Roma e ele disse, eu estou preso, mas o evangelho não está. Eu estou preso, mas a guarda pretoriana de César acabou de ouvir a pregação do evangelho. Enquanto eu estava algemado, eu estava pregando o evangelho para a guarda pretoriana de César. Aleluia! Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. E a igreja vai entender que aqueles 40 anos da prisão de Watchman Nee, na China, foi o tempo que ele escreveu os melhores livros dele, que até hoje são lidos enquanto ele estava preso. As cartas que nos alimentam hoje de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, são as cartas da prisão, que Paulo, quando estava preso, escreveu essas cartas de amor para Éfeso, para Colossos, para Filipos. E não sabia ele que essas cartas chegariam até hoje, o século 21, na sua casa, para aquentar e esquentar o nosso coração, encorajando a mim e a você. No capítulo de número 21, verso 12 e 15, voltando para Lucas, Jesus está nos falando dessa perseguição religiosa. Capítulo 21, verso 12 e 15. Antes, porém, de todas estas coisas, olha a perseguição, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Tem pessoas aqui que estão passando perseguições na família. Nós precisamos orar. São neófitos, estão sendo perseguidos. E as pessoas da família estão dizendo, eles estão na igreja. O pastor lá está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dele. Você pensa que essas coisas não acontecem não, irmãos? Eu já tive ovelhas que vieram me dizer, não recentemente, não daqui, de outras cidades, quando eu pastoreava, de que o marido queria me matar.
porque ele estava irado, achando que eu estava tomando a esposa dele, o tempo que ela poderia estar com ele, está no templo, na casa de Deus. E debaixo de um ímpeto de ira, xingou e disse que qualquer dia viria à igreja para matar o pastor. Mata não, irmão. Antes de você matar, o anjo do Senhor chega em você, converte e você se torna pregador do evangelho. Uma irmã lá em Maceió, eu não lembro o nome dessa irmã, foi um testemunho muito bonito, eu nunca esqueci. Eu era jovem, ela falou, todo domingo chegava em casa, o marido dava uma surra nela, batia nela. Até que um dia um irmão orou por ela na igreja, e o pastor também, e os dois oraram, e eu estava ouvindo esse testemunho na hora, de que o irmão disse, olha irmã, quando a irmã chegar em casa, a irmã vai e mande esse anjo que Deus me mostra está na sua frente, para que esse anjo fique à sua frente e que o Senhor dê a você livramento. Ela chegou em casa e pediu ao Senhor o livramento, e ela contou que quando o marido levantou a mão para bater nela, naquela noite, depois que o pastor e o irmão deu essa palavra profética, aquele marido viu um ser de branco na frente dela, que ele, não vou dizer que ele voou, mas palavras dela, nessa distância que eu estou aqui para essa cadeira, ele caiu no chão. Tamanho foi o impacto da mão do anjo quando ele ousou bater na serva de Deus. E naquele dia, a partir daquele domingo, nunca mais. Então, irmão, irmã, se você está passando por isso, que esse anjo vá à sua frente. Se for desígnio do Senhor. Mas ela orou e eu nunca esqueci esse testemunho. Eu digo, meu Deus, eu queria ter visto esse anjo. Eu queria ter visto esse anjo. Mas foi o marido dela que viu. Está vendo que Deus às vezes abre os olhos para incrédulos? Nós não temos que pedir nada disso. Mas tem pessoas que Deus vai abrir os olhos e elas verão as grandezas de Deus. Então a perseguição é essa. E o mundo odeia a mim e a você. Vocês estão lembrados em Apocalipse 12 que o dragão estava perseguindo a mulher no deserto? Mas a Bíblia diz que ele não estava atrás da mulher. Ele estava furioso com o varão que a mulher tinha dado à luz. E a mulher é o povo de Deus, judeus e gentios convertidos, manifestando Cristo na terra, que está vindo para governar com cetro de ferro. E a ira do dragão é porque ele sabia que pouco tempo lhe restava, e ele decidiu perseguir a mulher, e o Senhor escondeu a mulher, e ele foi com toda a fúria. E a Bíblia diz que ele estava irado contra o varão, o qual a mulher havia gerado. Infelizmente a igreja romana vai dizer que a mulher é Maria, não tem nada a ver. Maria já deu à luz a Cristo. Aquela mulher que não tem nome é uma figura simbólica do povo de Deus, que nos últimos dias cumprir-se-á a palavra de Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. E é Cristo na igreja, ele vai se manifestar e reinará com cetro de ferro. E a fúria do dragão contra a mulher é porque ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai governar em breve com cetro de ferro todas as nações da terra. E os reinos deste mundo passarão a ser de Cristo, o nosso Senhor. Mas o grande problema também que nós temos de abalos, e esse abalo me preocupa, é o que nós já vivenciamos um pouco. Vocês estão vendo aí uma cidade, é uma cidade, a de Lisboa, uma pintura, né, do grande cerco, quando Lisboa enfrentou um dos grandes cercos, naquele período dos mouros, dos muçulmanos invadindo a Península Ibérica. Mas essa perseguição, essa destruição iminente, eu chamaria os cercos das cidades. Nós temos visto aí dentro desse ponto, Jesus falou no capítulo 21, verso 20, ele estava falando de fato para os judeus nesse sentido. O versículo 20 diz, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Dá-me uma tristeza, meus queridos, de olhar para a Ucrânia, de olhar para as cidades da Ucrânia, destruídas, e aqueles corredores humanitários de vidas saindo apenas com a bolsa e a carteira para morar em outros países. Esse abalo me preocupa muito mais. Porque você perder da noite para o dia
sua casa, seu patrimônio, seus móveis, sua terra, e saber que talvez nunca mais voltará para eles. Se você e eu não tivermos Cristo, Lucas 21 diz que as nações vão desmaiar pela expectativa destas coisas que vão acontecer. O grande cenário que nós vemos aí, narrado por Jesus, é uma destruição iminente, verso 20, assim como aconteceu essa guerra da Ucrânia. Foi iminente, foi de repente. Uma fuga urgente, veja o verso 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Um lamento profundo, verso 23, as grávidas, as que amamentam. Isso aconteceu com as judias, no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade foi destruída. Mas nós vimos agora os trens, os metrôs lá da Ucrânia. Só mulheres, só crianças e os homens ficando nas cidades. Elas chorando, famílias separadas. O que era só para os judeus, agora é para o povo de Deus, para as nações. E ainda o verso 24, uma tragédia avassaladora. Cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada pelas nações. E a partir desse cenário, eu quero trazer alguns princípios para nós, nesse mesmo texto, que podem nos ajudar, não como uma receita pronta, para que nos tornemos inabaláveis. Vamos finalizar o culto daqui a pouco cantando, confiando em nosso Deus. Não seremos abalados. Mas para termos essa segurança e convicção, eu gostaria que você que está em casa, você que está aqui nos assistindo, pegue uma caneta, anote esses pontos. Vou passar para você. Vamos colocar aí alguns princípios que nos tornam inabaláveis. Pode avançar, por gentileza. O primeiro, vamos buscar menos conversa. Depois eu trato esse ponto. Pode avançar? Pode avançar? Menos conversa e mais ação. Em Mateus 7, 24 ao 27, Jesus disse que aquele que construiu a sua casa na rocha, tomou uma decisão. Não é tempo mais de muita conversa frouxa. É tempo de ação. É hora da igreja se levantar e começar a congregar. É hora da igreja tomar a sua posição de discernimento, para que estas coisas que estão acontecendo não venham sucumbir à nossa fé. Porque o tempo que está chegando está exigindo de mim e de você que coloquemos a fé em prática. Então, a primeira lição que aprendemos aqui, menos conversa, mais ação, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. E nós podemos dizer como Jó, não estou vendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Não estou sentindo nada, mas eu sei que o meu Deus é soberano, é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir os seus desígnios e a sua palavra. Segundo ponto que nós temos que aprender, foco. Salmo 1, verso 1, nos diz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que medita na sua lei dia e noite. Sim ou não? Esse homem tem foco, esse homem tem disciplina. E nós precisamos, como igreja, aqui eu falo para os adultos, para os adolescentes, o reino de Deus, Jesus disse que é tomado à força, e os que se esforçam é o que se apoderam. Então, são os que se apoderam do reino de Deus. Para você estar aqui hoje, você teve batalha, teve dificuldade. Você sabe quantas horas eu dormi essa madrugada? 3 horas e meia. Só dormi 3 horas e meia de relógio. Não tomei nada, Rivotril, nem Lexotan, nem estaria aqui. Nem nenhum remédio, nem Vitassai. Mas o Senhor renova as nossas forças. Quando eu chegar em casa, eu quero dormir, é lógico. Mas é preciso entender que o reino de Deus é tomado à força. Que nós já fizemos muitos sacrifícios para a carne,
para o mundo, para os carnavais, para as baladas, para as festas mundanas? Por que que para o reino de Deus tudo é muito difícil? Tudo é muito sacrifício. Ah, não, não consigo. Ah, não, eu vou em outra ocasião. O tempo é agora. O tempo é já. Vamos ter foco. Eu gostaria de ler Isaías 42, 19 e 20. Põe na tela, se puder, esse versículo. Isaías 49, versículo de número 42, 19 e 20. Isaías 42, 19 e 20. Às vezes, meus queridos, se nós não temos foco, se nós não colocamos a nossa fé em ação, sabe o que nós estamos vendo? Pessoas que estão inquietas nas igrejas. E o livro do Harold Walker, Os Abalos de Deus, ele mostra que às vezes a inquietação dentro de nós, os medos e os receios, são sinais de falta de arrependimento. Arrependimento não necessariamente de pecados, arrependimentos porque não fizemos o que Deus pediu que nós fizéssemos. Porque seguimos os nossos planos, seguimos os nossos caminhos. A culpa que vem sobre nós gera uma inquietação, gera uma agitação. E é por isso que nós gostamos muito de culto barulhento, que tenha muito show, arrepio, porque eles escamoteiam, eles escondem uma falsa espiritualidade. Mas quando a palavra de Deus vem como espada afiada de 2 gumes, ela vem cortando e mostrando e confrontando que nós não tomamos a posição lá atrás. E essa inquietação tem vindo cada vez mais forte em muitos cristãos. E a trombeta de Deus está tocando para dizer: eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu não quero que você fique distraído. Eu quero que você seja admoestado hoje, porque amanhã, quando os abalos das nações vierem, você não seja tragado e destruído. Portanto, cuidado com a inquietação. Vamos ler Isaías 42, 19. Quem é cego como o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Ou seja, até o mensageiro é surdo. Até o mensageiro é cego. E quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Verso 20. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. E ainda que tens os ouvidos abertos, disse Isaías, nada ouves. Nós estamos assim, dormindo, distraídos, adormecidos. E esse é um grande perigo. E esse pode ser um sinal de um grande abalo nas nossas vidas no mundo contemporâneo. O terceiro princípio que aprendemos aqui como resposta, vamos buscar aí avançar, no mesmo slide que nós estávamos, é que nós precisamos ter raízes profundas na palavra. Nós não vamos ser enganados se estivermos sedimentados na palavra. O penúltimo slide vai nos mostrar que nós teremos raízes profundas na palavra. Pode avançar aí o anterior. Raízes profundas na palavra. Salmo de número 1 diz: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite e não se assenta na roda dos escarnecedores. A quarta lição e princípio que aprendemos aqui, já estudamos Efésios com o pastor Felipe numa outra ocasião, nós estaremos arraigados e alicerçados em amor. A pandemia nos distanciou muito. Agora estamos voltando a congregar. E o motivo de congregar é que um abraço faz muita diferença. Um sorriso, um cumprimento, um aperto de mão encorajam o meu irmão e a minha irmã. Não se morre apenas de Covid, morre-se de depressão, morre-se de pânico, morre-se de isolamento, morre também de situações como estas que nós acabamos de compartilhar.
Portanto, Paulo nos diz que devemos estar arraigados e alicerçados em amor. A quinta lição e princípio que nos torna inabaláveis é o Salmo 91 que acabamos de ler. Escondidos no Altíssimo das intrigas dos homens. Olha que interessante, vamos ler o Salmo 31, 20. Abra sua Bíblia e eu vou convidar o Ministério de Louvor a chegar aqui. Salmo 31, 20. A palavra de Deus nos diz, vamos ler, 31, 20. No recôndito da tua presença, leiam, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Fuja das contendas sociais, das redes sociais. Fuja das brigas e querelas das redes. Fuja das guerras ideológicas. Só de quinta-feira para hoje, o cenário político está pegando fogo. E se nós entrarmos nesse corredor, nós vamos nos queimar. Vamos ficar em silêncio, quietos, e vamos ver a boa resposta do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Ele vai nos guardar das línguas. Que Ele vai nos guardar, sabe de quê? Das tramas dos homens. Alguém pode desligar aqui o som, o microfone, o violão, por enquanto? As línguas das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. O sexto ponto e a sexta lição é a obediência imediata e a proteção de Deus. Deus está procurando pessoas que não vão questioná-lo. Vão dizer, tá bom, Senhor, eu te obedeço. Deus disse a Abraão, vai para o Monte Moriá, leva o teu filho, o teu único filho e sacrifica. Ele não ficou perguntando, mas como é que vai ser? Eu vou perder meu filho? Não, a Bíblia diz que ele foi. E nós precisamos obedecer a Deus. Esse nível de fé que Deus quer nos dar é uma obediência imediata. Fé e obediência pautaram a vida dos patriarcas. E o último ponto que nós precisamos também perseverar, que nós temos visto nas quartas-feiras aqui, um culto de oração incessante e perseverante. Toda quarta, embora a igreja primitiva, todos os dias, perseveravam na oração e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu espero que nesta noite você não tenha pego uma receita, você tenha anotado princípios que devem ser colocados na nossa agenda, para que nestes dias difíceis de abalos que já estão vindo às nações, se você com coerência orar esses tópicos que nós acabamos de meditar e pensar, Senhor, eu gostaria de praticá-los. Eu tenho uma certeza que Deus criará em você um espírito de guerreiro, ousado, forte. E quando os abalos, as crises chegarem, ainda que a nossa carne estremeça, o nosso espírito dirá, eu sei que o meu Redentor vive. Não seremos abalados, porque confiando no nome do Senhor, confiando no nosso Deus, não seremos abalados. Você foi desempregado, está desempregado, demitiram você, considere-se que hoje você está de férias. Aproveite o tempo entre um emprego que fechou as portas e outro. Você tem que olhar com os bons olhos. Estou de férias. Uma pessoa que não me autorizou a dar o testemunho, mas um dia ela vai dizer esse testemunho aqui. Ela disse, pastor, fui demitida, estou tão feliz. Imagina, tantos anos na empresa. E eu disse, você está de férias. Prepare-se, descanse, viaje, porque já já o contrato virá. 3 meses depois já foi contratada. Aleluia. Amém? Já foi contratada. Um excelente emprego. E eu disse, agora não tem mais férias, só daqui a 12 meses. Você aproveite. Ou seja, nós não olhamos as coisas pelos ditames da carne. Nós olhamos pelos ditames da palavra de Deus. Portanto, guarde esses pontos. Eu enviarei mais tarde para os grupos, para que você medite e nós possamos terminar este culto cantando, não seremos abalados.
Isso foi para as nações. Amanhã será para a igreja, para que o fogo que tem vindo sobre a terra, ardendo e queimando o nosso coração, com as provações e as lutas, sejam instrumentos de Deus para nos santificar, a fim de que não sejamos tragados como a mulher de Ló, que ficou com saudades de Sodoma e Gomorra, mas não deixou-se guiar-se pela voz do Espírito de Deus e pelos anjos que disseram: apressa-te, porque o juízo está por vir. Vamos ficar de pé, vamos cantar esta canção e vamos orar. Eu gostaria que você começasse agora, antes de nós cantarmos, orasse agora por você. Coloque a mão no seu coração, você que está em casa, peça a Deus, neste momento: Senhor, eu quero trazer estes princípios para a minha vida. Eu quero buscar nesta manhã, nesta noite, ter foco na minha vida. Eu quero buscar nesta noite ter menos conversa e mais ação. Eu quero buscar nesta noite uma raiz mais profunda na tua palavra. Eu quero buscar nesta noite congregar com os meus irmãos para estar arraigado e alicerçado em amor. Eu quero buscar nesta noite estar mais escondido debaixo do Altíssimo e protegido das tramas dos homens e das línguas venenosas. Eu quero nesta noite, Senhor, buscar a obediência imediata. E eu quero aprender a orar incessantemente e de forma perseverante, para que o Senhor construa em mim um espírito de guerreiro, de um soldado que está na torre de vigia, vigiando, ó Deus, monitorando a carne, o mundo e os tentáculos do reino das trevas. Que o Senhor nos ajude, venha nos dar discernimento nesta noite, venha nos dar sabedoria, venha fortalecer a igreja que está aqui reunida, a igreja que está em casa, a igreja que está agora, ó Deus, espalhada sobre o Brasil e as nações da terra. Que o Senhor fortaleça a tua igreja. Que o Senhor, na medida que cantemos esta canção, que cantarmos esta canção, o Senhor venha nos trazer uma unção de renovo sobre as nossas vidas, encorajando-nos, fortalecendo-nos, adestrando as nossas mãos para a peleja, para que não sejamos abalados. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Você pode dizer isso? E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com
confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus. no meio dos abalos, entre as nações da terra, em seu eterno amor, Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. a igreja cantando somente as vozes, dizendo, confiando em nosso Deus. Você que está em casa pode dizer isso. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Última vez, igreja, cantando, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. oh glória a Deus, confiando em nosso Deus, no meio dos teus abalos, ó Deus, entre as nações, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu vou dar a bênção apostólica e no final da bênção nós vamos ouvir o chofar. E você que talvez pode estar assustado com o chofar, que é tão comum em Jaguariúna, que é tão comum em Barreto, eu queria lembrá-lo que as Escrituras Sagradas nos dizem nada sobre teclado e bateria, mas a Bíblia fala de vários instrumentos, de cordas. Mas há um instrumento que a igreja precisa estar atento, é a trombeta de Deus, é o chofar de Deus. Números capítulo 10, você pode ler em casa, e essas trombetas que são tocadas trazem duas mensagens: juízo sobre a terra, advertência e um chamado profético para se tomar posição para a igreja de Cristo. As trombetas falam disso, o chofar também nos adverte e mostra que quando ele era tocado, um dos toques era para juntar o povo de Deus, para que eles ouvissem o comando do general para irem para a guerra e para a batalha. Que seja um toque profético e que nós estejamos sensíveis à voz de Deus. É apenas uma simbologia, é só uma simbologia. Não fique preocupado, nós não estamos num festival de vaquejada. Na minha terra é vaquejada. Vamos orar. Pai, muito obrigado nesta noite pela tua palavra. Muito obrigado porque enquanto estamos aqui, ouvimos a tua palavra, cantamos, louvamos, adoramos. O Senhor pelejou e peleja por nós. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, na tua doce presença. E que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do Espírito seja sobre todos. E ao som do chofar, nós partiremos para a nossa casa. Teremos ainda um tempo de comunhão,
com os nossos irmãos aqui, para aqueles que desejam permanecer um pouco. Mas que o Senhor nos conduza em triunfo nestes dias difíceis e maus, e nos guarde de todo mal, guarde a nossa saída e a nossa chegada em nossa casa. Em nome de Jesus oramos, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. 3 toques. Deus abençoe. Boa noite e até amanhã às 18h30. Tá bom? Muito obrigado.